sou Marcelo Risério, cofundador e CCO da Euforia Creative. Eu acho que várias coisas motivaram a gente. Acho que a primeira coisa é que eu sempre tive vontade de ter uma agência, sempre tive vontade de empreender. E eu acho que isso é muito fundamental para quem de fato quer empreender, porque não é nada fácil empreender no Brasil, né? Então, acho que tem que gostar muito. Uma coisa muito importante e fundamental para uma agência de propaganda é ter uma liderança criativa. Parece meio óbvio, mas não é. No entanto, que tem muita agência que não tem, né? E para mim isso é fundamental, porque, primeiro falando do lado de direção de arte, eu acho que isso faz com que naturalmente os trabalhos todos da agência tenham um cuidado estético muito importante durante o trabalho. Eu acho que cada vez mais a gente vê o design e tudo que é visual se tornando relevante na vida das pessoas, né? A gente vê plataformas aí que estão cada vez mais indo para esse lado visual. Então acho que a direção de arte é algo fundamental para todo e qualquer trabalho de comunicação. Afinal de contas, a primeira coisa que você vê em qualquer trabalho é visualmente alguma coisa, né? Então acho que isso é muito bom e eu oriento muito o time para isso. Sempre a gente ter uma preocupação com essa estética, né? E eu acho que falando como liderança, é muito bom quando você consegue colocar o olhar de criatividade na liderança mesmo de qualquer processo, porque isso passa a ser uma prioridade dentro do trabalho, a criatividade. Nem sempre isso é possível quando você não tem um combinado com todo mundo. Eu sempre falo que uma pessoa sozinha não muda nada, uma pessoa sozinha não vai fazer uma virada criativa. Você, para ter uma agência criativa eficiente, que faça um bom trabalho, você precisa ter todo o ecossistema funcionando a favor. E quando você tem uma liderança criativa, como eu sou lá na Euforia, você consegue colocar isso como algo fundamental para todo mundo. E aí todo mundo passa a ter esse mesmo pensamento e os trabalhos acabam acontecendo de uma forma não só mais fluida, como mais criativas e eficientes também. E é muito simples, se você coloca uma IA na mão de uma pessoa que às vezes não sabe o que fazer com ela, não vai chegar em bons resultados. Agora, uma IA na mão de uma pessoa que tem ideias, tem criatividades, vai fazer horrores com aquilo, vai saber usar aquilo a favor, né? A gente vê muito trabalho, muitas campanhas feitas de IA e as pessoas ficam impressionadas. E eu nunca esqueço, esses dias teve uma empresa de IA global, não é nem brasileira, que eles pegaram algumas marcas globais e fizeram sem pedir autorização. E começaram a fazer umas campanhas só para mostrar o potencial da ferramenta, né? E uma das marcas que eles pegaram para fazer esse teste foi a Liquid Death, que é uma marca super criativa, uma marca global, interessantíssima. E eles fizeram uma campanha, um comercial maravilhoso, feito de IA. E no final eles mostraram, todo mundo adorou. E aí começaram a perguntar para as pessoas, e aí, vocês realmente gostaram? O que vocês acharam disso? E a conclusão é muito simples. Por que aquela campanha era maravilhosa? Era porque a textura da pele do homem feito de IA estava muito bem feito? Era porque o fogo feito de IA, você não sabia se era de IA ou se era de verdade? Não era por isso que era boa a campanha. A campanha era boa porque o roteiro era bom. A ideia era boa. Tinha uma ideia maravilhosa, tinha uma narrativa maravilhosa. E aí a IA, enquanto ferramenta, executou essa ideia que uma pessoa criou de uma forma perfeita. Então isso para mim é o resumo da IA. E esse é o propósito hoje em dia, é você conseguir fazer com que as marcas saiam dessa apatia. Se a gente pega um ex-cliente nosso, querido, Shell, posto de gasolina está numa categoria que passa por uma apatia, ou seja, é uma apatia de categoria. Por quê? Ninguém acorda hoje falando assim, quero abastecer o meu carro, quero trocar o meu óleo lubrificante. E cada vez mais a gente vê o surgimento de carros elétricos, de novas tecnologias, novas possibilidades que vão cada vez mais fazendo as pessoas não passarem por um posto de gasolina. Então, é uma apatia de categoria. Logo, a gente tem que fazer um trabalho que consegue combater isso. Eu vou destacar uma de um cliente muito querido nosso, muito especial, que é Hellmann's.
A gente fez recentemente para eles uma campanha no qual o desafio era, olha que interessante, a gente tinha que falar sobre o consumo de salada de maionese aos domingos. Olha que específico. Interessante, né? Mas é muito simples. Hellmann's tem uma penetração gigante nos lares das pessoas, né? Acabou de ganhar o Top of Mind e está praticamente em todos os lares do Brasil. Só que um dos maiores consumos que tinham era em salada de maionese. Isso vem caindo com o tempo. Só que se a gente parar para pensar estrategicamente, se cada um desses milhares de lares do Brasil consumir uma vez a mais essa salada de maionese no domingo, o ponteiro já mexe absurdamente, né? E a gente foi atrás de alguma relevância cultural para falar isso, né? A gente fala muito sobre fazer trabalhos com pensamento de social first. O que é isso? Não é social media, é social first. É algo que as pessoas estão falando. Qual que é a conversa? O que está acontecendo? Qual que é o comportamento das pessoas? E a gente pegou um comportamento cultural que ele nem é só um comportamento do Brasil, ele é praticamente um comportamento global, que é, hoje em dia você já percebeu que uma pessoa chega num restaurante para comer, jantar, e ela não simplesmente chega, pede o prato e come. Chega, o prato, ela pega o telefone, tira uma foto, faz um crop, joga um filtro, vai postar, não ficou boa, faz mais uma foto, joga mais um filtro, outro filtro, daí posta, né? Ou seja, as pessoas tratam os pratos como se fossem obras de arte, né? É interessantíssimo. Ao mesmo tempo, tem um outro comportamento com relevância cultural no Brasil, que é, lembra que muitas vezes a gente tinha pessoas que faziam saladas de maionese e faziam aquelas decorações interessantes, né? Ah, fosse fazer uma decoração de flor, pega o tomate e faz virar uma flor, pega a cenoura e faz virar um pássaro, né? E por aí vai. A gente pegou esses fatos, misturou e olha que legal, a gente criou um movimento chamado maionesismo, que é o primeiro movimento artístico feito com maionese. E a gente pegou essas receitas, esses pratos que acontecem dentro das nossas próprias casas e a gente enalteceu eles. E a gente fez a primeira exposição maionesista do mundo. A gente fotografou esses pratos, enquadrou em grandes formatos, tá? Então tinha quadros lá de mais de 2 metros e a gente levou e fez uma exposição de arte destes quadros numa galeria de arte real, né? Convidamos as pessoas para irem lá. Aquilo foi um super gatilho para boas conversas no social também, que é uma coisa que eu sempre falo, a conversa ela acontece no social, mas não necessariamente ela começou no social. O gatilho para uma conversa pode ser qualquer coisa em qualquer lugar. Pode ser a final de um campeonato de futebol, pode ser a eleição de um papa, pode ser um acontecimento na rua. Qualquer coisa pode ser o gatilho para uma conversa que depois vai acontecer nas redes sociais. E foi isso que a gente fez lá. A gente colocou essa exposição como um gatilho, as pessoas foram, começaram a gerar uma conversa no social, as pessoas começaram a mandar também, porque todo mundo queria falar, eu também faço isso, olha, eu consigo fazer uma escultura de não sei o que com maionese, eu faço um outro prato aqui de maionese. E começou a bombar esse assunto. Essa pauta foi parar até num programa de televisão, depois os quadros foram leiloados e a gente, por fim, também fez uma exposição a céu aberto, levando esses quadros para out of homes espalhados pela rua. Então, assim, eu gosto bastante desse trabalho porque ele é um trabalho que ele tem essa relevância cultural e ele é completamente não óbvio para a marca e para a categoria. A gente conseguiu mostrar que sim, dá para fazer um trabalho com provocação e criatividade com qualquer produto, mesmo que seja uma salada de maionese, né? Uma maionese. É muito fácil ter uma marca comum, você ter um negócio normal. Então a criatividade vem justamente para, mais uma vez, quebrar essa apatia toda e se diferenciar. Então eu, de novo, sou um super otimista e eu acho que o futuro da criatividade vai ser cada vez mais relevante e necessário.